Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, é um prazer que você esteja assistindo essa videoaula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei uma aula para você muito bacana, vale muito a pena você assistir. Correção da questão número 13 que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval 2021, prova verde, tema maior divisor comum. A questão é bem pequenininha, mas ela dá um certo trabalho, né? O maior divisor comum de 10 elevado a 35 menos 1 e 10 elevado a 40ª potência menos 1 vale quanto? Então, é preciso que a gente esteja ligado na questão do MDC, maior divisor comum. Qual o maior divisor comum disso aqui? Veja que a gente tem dois números que a gente precisa encontrar o maior divisor comum deles, né? Que é o 10 elevado a 35 menos 1 e o 10 elevado a 40 menos 1. O que eu posso enxergar aqui de fator comum? Para facilitar, eu vou chamar de x 10 elevado à quinta potência. Por que eu estou fazendo isso? Porque tanto esse 10 elevado à 35ª como esse 10 elevado à 40ª, aqui é fator comum o 5. É um divisor comum de 35 e 40. Então, para poder tornar esse número menor, né, para se calcular o maior divisor comum, eu vou dizer que x é 10 elevado à 10ª potência e reescrever esse número em x elevado à 7ª. Quando diz 10 elevado à 35ª potência, se eu subdividir em partes de 5, fica 10 elevado a 7 partes de 5, né? X elevado à 7ª. Como x é 10 à quinta, 10 à quinta elevado à 7ª, 7 vezes 5, 35. E isso reescrevendo fica x à 7ª menos 1. O mesmo 10 elevado à 40ª, eu posso escrever x elevado à 8ª, por quê? Se x é 10 elevado à quinta, 10 elevado à 40ª potência, é como se fizesse 8 vezes 5 para chegar em 40, 10 elevado à 8ª potência, elevado à quinta potência, né, que daria 10 elevado à 40ª potência. Então, aqui eu posso escrever x à 8ª menos 1. Veja que 8 vezes 5 chega no 40. Para eu saber qual é o maior divisor desses dois números, um dos caminhos é eu achar a raiz desse polinômio, ou desse ou desse. Como que eu acho a raiz? Igualando a zero. Igualando a zero, isolando o x. X à 7ª é igual a 1. Então, se eu colocar uma raiz 7ª aqui, e uma raiz 7ª aqui, dá 1 como raiz. Ou seja, se eu pensar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes, dá 1. O mesmo eu poderia fazer em relação ao x à 8ª. Então, sabendo que a raiz aqui é 1, eu vou pegar esse termo e vou dividi-lo por x menos 1. X menos 1 é divisor desse número e eu vou provar isso dividindo e chegando no resto zero. Como que se divide polinômios? Você pega aqui o expoente e subtrai o expoente desse. 7 menos 1, 6. Então, x à sexta. E volta multiplicando. Só que passa para cá com sinal trocado, senão isso aqui nunca acaba, né? X à sexta por menos 1, menos x à sexta, mas passa trocado mais x à sexta. X à sexta por 1, x à 7ª, mas passa trocado menos x à 7ª. Porque assim esse x à 7ª elimina esse menos x à 7ª, sobrando x à sexta menos 1. Agora, x à sexta dividido por x diminui 1, divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base, subtrai o expoente 6 menos 1, 5, e volta multiplicando. X à sexta, negativo. X à quinta mesmo, só que eu coloco positivo porque a gente inverte os sinais. Sempre passa trocado, que senão aqui não acabaria nunca. X à sexta elimina menos x à sexta, sobrou x à quinta menos 1. Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, que é x. Subtrai-se os expoentes. X à quarta, porque 5 menos 1 é 4. X à quarta vezes x, x à quinta, passa trocado negativo. X à quarta vezes menos 1, x à quarta mesmo, passa trocado positivo, porque mais vezes menos seria menos, passa trocado, né? Esse elimina esse, sobrou x à quarta menos 1. X à quarta por x, x ao cubo. Volta multiplicando, x ao cubo por x, x à quarta, passa trocado, fica negativo. X ao cubo por menos 1, seria menos x ao cubo, mas passa trocado, mais x ao cubo. Esse elimina esse, ficou x ao cubo menos 1. X ao cubo por x, x quadrado, passo a multiplicação, x2 por x1, x3, passa trocado negativo, mais x2 porque é menos, mas passa trocado. Esse elimina esse, sobrou x2 menos 1. Aí vai dar x, porque x2 dividido por x é x1. Fica menos x2 mais x, esse elimina esse,
x menos 1. E aqui, uma vez x menos 1, x menos 1. Para x menos 1, nada, zerou. Veja que eu provei que x menos 1 é divisor desse polinômio, uma vez que o resto deu zero. Vou provar o mesmo para esse x oitava. X oitava menos 1 também dividindo por x menos 1 é o mesmo processo. Divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai seus expoentes. Aqui tem um 1zinho invisível, né? 8 menos 1, 7, e volta multiplicando. X a sétima por 1 negativo, x a sétima passa trocado. X a sétima por x, x oitava, e vai cortando. X a sétima menos 1, x a sétima por x, x a sexta. E volta multiplicando e cortando, né? X a sexta menos 1, x a quinta, volta multiplicando e cortando, x a quinta, x a quarta, volta multiplicando e cortando. Agora, x a quarta dividido por x, x ao cubo, volta multiplicando. X ao cubo vezes x, menos x a quarta, né? Porque passa trocado. X ao cubo vezes menos 1, menos x ao cubo, passa trocado, mais x ao cubo. Os opostos se eliminam, sobra x ao cubo menos 1. X ao cubo dividido por x, x quadrado. Volta multiplicando. X quadrado por x, x ao cubo. Passa trocado, passa negativo. Mais por menos é menos, passa trocado, mais. Os opostos se eliminam. X ao quadrado menos 1. X vezes x, x quadrado, que era esse, que eliminou esse. X vezes 1, x que é esse, passou positivo, porque mais vezes menos é menos, passa trocado. X menos 1 por x menos 1 dá exatamente 1 e não sobra resto, resto zero. Então, x menos 1 é divisor de ambos os polinômios, desse e desse. Voltando ao início, se x é igual a 10 elevado à quinta, então esse x menos 1, que é o divisor comum, é 10 elevado à quinta menos 1. 10 elevado à quinta é 100 mil. 100 mil tem 5 zeros. Tira 1, fica 99.999. Então, esse é o divisor comum dos dois polinômios das duas situações. Alternativa correta, letra A. E para você que fez a prova da Marinha, boa sorte, né? Você que está se preparando também, boa sorte. Eu assisti uma formatura da Marinha e é lindo demais lá na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã. Fiquei fascinado.